mas nós temos que ler o texto. E eu garanto que vai ter bastante coisa que possa ser de surpresa para você. Nossos irmãos no YouTube disseram que estava sem som. Agora voltou o som. Perdão, amados. Vocês podem confirmar para nós que voltou o som? Tava desligado o negócio aqui. Tava desligado? Agora deu certo. Ah, aí depois a gente faz um ajuste e corta ali. Amém. Então vamos começar. O pessoal que está no YouTube, vamos começar com Lucas capítulo 16. Nós vamos ler a história que Jesus conta aqui no versículo 19. E aí já começa essa pergunta, né? Isso é uma história real? Ou é uma parábola? Uma parábola, né? Porque como a gente pode considerar isso? Por causa de algumas escolas interpretativas, Gui, é tendencioso dizer que era uma parábola, porque algumas pessoas dizem que a alma não sobrevive depois da morte, que ela não está consciente, né? Tem algumas características que a Bíblia vai mostrar pra nós aí que, tipo, que não é parábola. Que não é parábola. Nós vamos ver algumas delas à medida que a gente for lendo, tá bom? E algumas coisas que eu acho que vai surpreender vocês. Lembrando, gente, que é importante vocês terem na memória, para quem conseguiu acompanhar todas as lives, quem não conseguiu pode pegar lá do começo, aquela imagem do quadro que nós exibimos aqui, né? O quadro que mostra aquela geografia dessa região espiritual, né? Para que você possa se sintonizar. Depois, se você quiser, pede que a gente manda a imagem também, tá bom? No YouTube voltou o som, tá, amados? Tá todo mundo falando que voltou o som, quem tava no benção. YouTube. Que bom. Então, tá. Antes de nós começarmos, a gente... queria pedir para vocês também, compartilha essa live com seus amigos, manda para 3 amigos seus, curte bastante, suas perguntas mandem aqui na caixinha de perguntas e no YouTube vocês colocam um sinal vermelho ali, tá bom, amados? E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo, obrigado pela vida do Dan, Senhor, de disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Sim, Pai. E, Senhor, que o Teu Espírito realmente possa conversar conosco nessa noite, Senhor. que a gente possa tocar a glória de Cristo, Senhor. Amém. A gente possa se maravilhar pelas suas revelações sobre quem tu és, Senhor. Sim. Suas virtudes, Amém. a sua pessoa, Amém. Senhor, através de tudo nas Escrituras, Senhor. Esse livro é um livro sobre o Senhor. Muito obrigado. E, Senhor, nós vamos meditar na tua história para desfrutar de quem tu és, Senhor. Amém, e dos Senhor. seus segredos e da sua glória. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada irmão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amados, então nós vamos começar aqui no capítulo 16, versículo 19. Só quero dar uma palavra introdutória antes de ler o versículo. Alguns falam que é uma parábola, outros falam que é história. Deixa eu só explicar uma questão da parábola. O termo parábola significa colocar ao lado de, ou falar por comparação. Você fala uma verdade através de usar um símbolo que é comparado ao outro, para poder explicar melhor uma ideia. Então, numa parábola, nem sempre tudo que está sendo dito ali é literal. Certo? Você pode usar coisas literais e colocar ao lado de outra para fazer comparações e assim trazer à tona uma ideia de maneira melhor explicada. Então pode ser simbólico e pode conter elementos simbólicos e literais. A história, ela tem um outro perfil. Ela carrega literalidade no conteúdo dela. E ainda além da parábola existe a analogia, que também tem algo parecido com a parábola, porque também fala por análogo, né? Um sistema análogo. Análogo significa aquilo que volta, aquilo que aconteceu e agora tem alguma coisa que se repete igual. Isso é analogia. Mas na analogia, olha só que interessante esse ponto, queria que os irmãos prestassem bem atenção. A história literal pode servir de base para uma analogia. E a analogia não viola a história literal. E é até interessante que quando você vai estudar uma analogia na Bíblia, você precisa primeiro lançar os fundamentos históricos para que a analogia não fique de maneira incompreendida ou imprecisa. Por exemplo, quando Paulo compara Abraão, Sara, Agar, Ismael a coisas análogas, ele não está dizendo que Abraão não é literal. Que Abraão não é histórico, que Sara não existiu, que Ismael não existiu, que o Monte Sinai não existe, que Jerusalém não existe. Não, ele diz assim, olha, o seguinte, essas coisas históricas contêm uma analogia, entendeu? Essas coisas são uma analogia, mas ele não diz que elas não são literais. Elas não diz que elas são só simbólicas. Ele diz que apesar de históricas, elas são análogas a uma verdade. Então, só para explicar, para a gente poder entrar em Lucas, eu quis fazer essa pequena colocação. Quando você vê a história, você vê que Ismael era o filho da escrava. E que Ismael, ele foi habitar na região da Arábia. Agora, olha que interessante. Ismael, filho da escrava,
foi habitar na região da Arábia. A região geográfica da Arábia é o mesmo lugar onde está o Monte Sinai. O Monte Sinai fica na Arábia. E foi o mesmo lugar que Ismael, o filho da escrava, foi morar. O que Paulo entendeu com isso? Uma analogia. Que o Monte Sinai, que dá a lei, só pode gerar para a escravidão. Porque ali estava habitando o escravo, o filho da escrava. O filho da escrava mora onde está a lei, porque a lei não pode dar liberdade. Você entendeu a analogia? Mas o filho dali... Mas o filho era real. O Monte Sinai na Arábia era real, a Arábia era real, Abraão era real, Agar era real. São histórias concretas, literais, que contêm uma analogia da verdade espiritual. Entendeu? Então aqui em Lucas 16 há uma história, e nós vamos ver por que é história. Literal, não é parábola, tá? Porque parábola pode ser simbólico, parábola nem sempre quer dizer que a coisa realmente aconteceu, entendeu? A parábola é uma coisa poética ou mítica que é contada para associar uma coisa e explicar melhor um assunto. Agora, aqui não, aqui é uma história literal que pode conter analogia. Agora, nós não podemos confundir analogia com parábola, tá bom? O limite da parábola é bem mais vasto que o limite da analogia. A analogia, você pode fazer ela, mas ela tem que estar baseada em fatos históricos precisos para poder exemplificar com excelência a verdade que ela carrega, tá bom? A parábola nem sempre. A parábola pode contar uma coisa que não aconteceu. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Mas é semelhante, não quer dizer que tem 10 virgens literais. Entendeu? Então isso aí é parábola. Jesus contou-lhes uma parábola. Isso aí é parábola. Você tem associações que não tem um elemento literal por trás. E a Bíblia até começa, né? Então Jesus lhes contou uma parábola. Exatamente. Agora Lucas 16, é aqui que a gente começa, Gui. No versículo 19, Jesus fala assim: havia certo homem rico. Não diz assim, e Jesus abrindo a sua boca falou em parábolas. Contou-lhes uma parábola. Ou, Jesus disse, atendei na parábola do homem rico. Todas as vezes que a Bíblia quer falar em parábola e em símbolo, que é a palavra grega semeion, de onde vem a palavra sinal em Apocalipse 12, a Bíblia diz que está falando em símbolo. Ela contém elementos pela qual você sabe que é símbolo. Aqui não, queridos. Jesus estava lidando com uma situação literal, um embate ali com os fariseus, né? Porque ele estava dizendo dois problemas que todo homem passa, e os religiosos são os que mais são feridos por esses problemas: a idolatria ao dinheiro e o adultério, a imoralidade velada no coração. Eram dois problemas sérios com pessoas históricas que existiam naquele ambiente, naquele momento da história, de forma literal e precisa. E aí, quando Jesus está falando com eles de problemas reais que eles estão enfrentando, ele começa a dizer, havia. Não diz assim, Jesus, abrindo a boca, falou a parábola. Falou por comparação. Falou miticamente para exemplificar uma verdade. Não. Jesus disse, havia certo homem. É um dado histórico. Colocado no passado, havia certo homem. Havia o quê? Certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino, branco, e fazia banquete cada dia com esplendidez. Na minha versão textual fala assim. Como é que está na sua aqui? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Tá vendo? Ô Dani, uma pergunta aqui agora, pessoal, né? A gente lê esse... Acho que é melhor você explicar primeiro, depois eu faço a pergunta. O ponto que eu ia levantar aqui é que nós temos que prestar bem atenção em tudo que está sendo narrado. Olha só, do que esse homem se vestia? Qual era a roupa dele? Isso que eu queria perguntar. Tem como saber que tipo de homem é só pela roupa? Só pela roupa. Porque essa roupa aqui é roupa de sacerdote, meus queridos. Entendeu? Ele não era qualquer um, não. Não era só um homem rico fanfarrão. Ele era um sacerdote. E você sabe, para ser sacerdote em Israel, você tinha que ter toda a lei da Torá decorada na sua cabeça. Por quê? Malaquias diz que o sacerdote deve guardar a instrução. Os seus lábios devem conter a instrução, pois ele é mensageiro de Yahvé dos exércitos. Ele fez comigo aliança, diz o Senhor em Malaquias. Andou comigo em paz e da iniquidade apartou a muitos. Tá vendo? E não só isso, ele tem que conhecer as regras morais da lei,
ele tem que conhecer os estatutos cíveis da lei e ele tem que entender tudo sobre os sacrifícios e a liturgia do culto. Então, esse era o homem que Jesus estava pintando aqui. Um homem de linho e púrpura, porque essa era a veste sacerdotal, desde que Arão foi consagrado com seus filhos. É claro que continha também estofo azul e carmesim, né? Mas a veste do sacerdote de forma mais precisa, para os serviços diários ali do tabernáculo, sempre incluía o linho. E também o elemento da púrpura, certo? Então esse homem era um homem especial. Era um homem separado para Deus. Era um homem... Ele se separou para Deus. Se separou para Deus. E ele era alguém que conhecia as escrituras, que conhecia a lei, o que faz a coisa ser mais grave, dependendo do comportamento que ele vai ter. Vamos ler esse texto inteiro primeiro, porque acho que tem muitos irmãos aqui que nunca leram a Bíblia e às vezes nunca leram nem o texto inteiro. Então vamos ler. Olha só. Quer ler a história inteira? Pode ler inteira. Vou ler a história inteira só para vocês se situarem. Às vezes, né, que eu sei que tem irmãos aí que às vezes estão entendendo, aqueles que já leram as escrituras, mas tem que muitos irmãos que nunca leram, né? Então vamos lá. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Sim. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto esse Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Sim. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É isso aí. Hoje nós vamos considerar os aspectos históricos disso aqui, tá bom? Na outra live, que eu acho que nós vamos ter que ter mais uma para falar disso aqui de novo, nós vamos falar dos aspectos análogos. Porque tem um irmão, tem outros irmãos que já viram que tem sim uma analogia aqui com relação à história de Israel, dos gentios e da igreja, tá? Nós vamos ver isso aí. Tem analogia aqui dentro, mas a analogia não viola a história literal. Tá? A história literal estabelece os princípios pelo qual a analogia há de ser conhecida. Tá? Então vamos ver a história literal primeiro. A história literal, para quem quiser, tem um livretinho aqui do irmão George Lang, que fala muito bem desse assunto. E depois, para quem quiser a analogia... Como que é? Ó, George Lang, a câmera do Lázaro e o homem rico. Peraí, acho que tem que sair, o nosso rosto tem que sair, peraí. Como é que faz? Pode... É que no Instagram, no YouTube não foca, ó. Lázaro e o homem rico. Lázaro o mau uso do dinheiro. Isso. G.H. Lang. E o outro é aqui, ó. Lázaro e o homem rico, lições para Israel e a igreja. Eu já li isso. De Ada Habershon. Desculpa. Eu já li esse livro tem muito tempo. Um fala do aspecto histórico, o outro fala das livretinho, gente. Isso aqui tem o quê? 30 páginas, 20 páginas. Mas é uma bomba. Uma bomba verde e uma bomba azul. Então vamos considerar aqui, ó. Primeiro, esse homem era um homem de importância. Ele era rico e as vestes dele eram vestes de um sacerdote. Se você estuda Deuteronômio com cuidado, você vai saber que o sacerdote tinha obrigações morais com todo homem debilitado, fraco e pobre. Por exemplo, é uma coisa que as igrejas não ensinam muito hoje, né? Porque senão o sistema não se sustenta.
Correto. mas que a Bíblia fala, se você quer guardar toda a lei e o Antigo Testamento, o pessoal quer guardar a lei do dízimo, né? E não falta pastor citando Malaquias 3:10. Só que praticar o dízimo como a Bíblia ensinava, ninguém pratica. Porque quando você vai em Deuteronômio, era dito ali que o dízimo era comida, era colheita que o povo fazia do campo e levava para um lugar na terra de Israel, propriamente dito em Jerusalém. E aí o que acontecia? Chegava lá, eles tinham que trazer esse mantimento para os levitas, que estavam 24 horas trabalhando no culto a Deus para mediar as bênçãos e a presença e a comunhão de Deus com o povo. Então, já que os levitas não podem, a lógica é essa, do amor e da compreensão sóbria, da misericórdia, do hesed, como dizem em hebraico. A questão é essa. Se os levitas não têm tempo para cuidar de si, para abençoar vocês, que vocês cuidem deles. Uai, mais do que justo? Eles não têm tempo para viver, não têm tempo para se cuidar. Eles estão fazendo de tudo por vocês, então vocês recolham 10% de tudo e deem a eles para que eles continuem livres fazendo o trabalho sacerdotal, a comunhão com Deus, preservando o meio de vocês terem comunhão com Deus. Isso era no Antigo Testamento, tá, pessoal? Hoje não tem mais essa lei sacerdotal, não existe a tribo privilegiada, todos nós temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Somos sacerdotes lavados no sangue de Jesus, que adentramos na presença dele. E ele é nosso sumo sacerdote que não morre mais. Então, o dízimo era levado para isso, era comida, alimento. Podia-se, se a terra fosse muito longe de Israel, se a tribo fosse longe, trocar o alimento por dinheiro. E aí pegava, o cambista pegava aquele dinheiro e levava para o templo e pagava em dinheiro o que valia o alimento para o povo poder comprar alimento. E 3 vezes, 3 vezes ao ano o povo ia e levava as suas ofertas. E aí o que acontecia? Deus mandava em Deuteronômio que quando chegasse lá, chamasse o pobre, o órfão e a viúva e distribuísse esse dízimo. Para que todo que tem fome, todo que tinha sede, todo que era um desvalido, que não tinha ninguém para si, comesse e bebesse fartamente diante de Deus. Então tá cheio de pastor aí hoje querendo receber dízimo para andar de jatinho. Tá acumulando bens, aquilo que o levita não fazia, né? Aquilo que o levita não fazia e não era permitido fazer. O dízimo era para cuidar do levita que está trabalhando de forma digna pela causa de Deus e não tem tempo de cuidar de outra coisa. E do pobre, da viúva e do desamparado. Eu fico pensando, se o dízimo fosse aplicado do jeito que a lei fala hoje, quantos monumentos evangélicos não cairiam por terra? Tem que fazer essa denúncia aqui, porque o pessoal só sabe citar Malaquias 3:10. Não vou nem entrar no assunto do dízimo, mas era isso que tinha que fazer. A justiça é uma justiça social. Uma justiça social. Deus queria que você se importasse com o pobre, com o desvalido, que você sentisse a dor dele, porque Deus é amor, e Deus é amor porque é trindade. E como na trindade o pai não faz nada para si, faz tudo pro filho, o filho não faz nada para si, faz tudo pro pai, e o espírito é o amor entre o pai e o filho, Deus quer ensinar a cultura do amor ao seu povo. De não viverem para si, para o seu próprio egoísmo, para o seu próprio umbigo. Deus quer que nós aprendamos a sentir o que o outro carece. Porque isso é amar, gente. E aí o sacerdote estava incumbido de viver desse jeito, ensinar isso e dar o exemplo. Então esse aqui, o que ele está trazendo, a história trazendo para nós primeiro, que é um homem rico, só que não era qualquer homem rico. Quando Jesus contou a história, eles entenderam de que nós não entendemos. Mas eles entenderam de quem Jesus estava falando, né? E ao mesmo tempo, é a mesma coisa que a gente faz, o homem rico de terno e gravata, entendeu? Que mora em Brasília, né? Seria mais ou menos uma referência assim. Jesus não falou político, mas ele falou, claro, uma analogia, né? Isso seria uma analogia. Então, Jesus, ele falou o homem, como ele se vestiu, o povo entendeu, e automaticamente ele vai falar sobre o outro que deveria ser favorecido por ele, né? Sim, pelo que você está falando. Exatamente. E esse homem, Gui, ele era alguém do povo de Deus. Então já vou colocar uma outra coisa aqui que para muitos é alarmante. Assustador. O rico era alguém salvo, tá bom? Porque ele era um sacerdote do povo de Deus. E ele, como um sacerdote, ele era salvo. E nós vamos ver quais outras provas que ele era salvo. E o que ele estava fazendo no tormento, então? Por isso que a gente falou, nós vamos ter uma live aqui sobre a Geena no futuro. Porque esse rico tá lá no tormento não quer dizer que ele estava condenado eternamente, porque nem no inferno ele estava. Ele estava numa sessão de tormento no Sheol, no Hades, não no Lago de Fogo e na Geena.
Porque muita gente entende que é o inferno. Porque até a tradução, Negui, como a gente viu muitas vezes, coloca inferno, mas não existe a palavra inferno, gente. No grego a palavra é Hades. Hades, mundo dos mortos, que a gente já falou nas primeiras lives. Ele estava ali, e ali ele estava em tormento. Mas ele não era alguém perdido. Ele estava sob disciplina por causa da forma como ele viveu. E isso deve servir de advertência para nós. Entendeu? Porque nós podemos ser salvos uma vez salvos, salvos eternamente. Como a gente já viu em outras lives aqui sobre o perdão, os 4 tipos de perdão. Mas isso não nos impede de ser disciplinados por Deus nessa vida e no além-vida e na era vindoura. Só antes de você construir a análise aqui, Dani, tem uma pergunta aqui que pode surgir na cabeça das pessoas, né? Então, por exemplo, então é um sacerdote. Então ele está falando sobre pastores que desviam recursos. É sobre isso, então eu posso ficar tranquilo. Porque o sacerdote é o pastor, é isso? É isso que eu tenho que entender? Nós vamos ver o seguinte, que não tem isso aí mais hoje. Todos nós somos sacerdotes. Todos que cremos em Jesus somos sacerdotes hoje. Então isso aqui pega para mim também. Pega para todo mundo. Todo mundo tem que aprender em relação a como lidar com o dinheiro aqui. Jesus já vinha denunciando a questão do adultério e da avareza. No versículo anterior, se você quer pegar o contexto, no versículo 13 fala: ninguém pode servir como escravo a 2 senhores. Porque aborrecerá um e amará o outro, ou será leal a um e menosprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamon. Ele está falando o capítulo inteiro como usar o dinheiro, como tratar o dinheiro na terra. Como usar o dinheiro. Mas Deus se importa com o dinheiro? Vixe, é o assunto que Deus mais fala na Bíblia. Ué, mas porque não é eu cuido da minha vida, eu que cuido do meu dinheiro, e vou no culto adorar, e eu canto uns louvor com a mão pra cima, e eu que mando no que eu quiser fazer com o meu dinheiro, e dane-se o resto, não é? Nós vamos ter uma live pra falar só sobre o dinheiro, Gui, porque é um assunto tremendo. Mas nós vamos falar um pouquinho vamos aqui fazer agora. Só do dinheiro. Só um pouquinho agora, olha só. A avareza, o culto a mamon. Aí o que acontece? Os fariseus, que são avarentos, amantes do dinheiro, ouviam essas coisas e o ridicularizavam. Tá vendo? Aí, por causa disso, Jesus continua a história, né, do problema do dinheiro, do culto e da idolatria ao dinheiro, e aí ele começa a mostrar que aquela economia do Antigo Testamento, que privilegiava com bênçãos materiais a uns, estava passando. Que está sendo introduzido um novo pacto, uma nova aliança, porque aquela economia vigorou até João. E agora nós vamos ver que a forma de Deus lidar com o dinheiro é diferente. Então nós temos que nos guardar da avareza e do pecado da promiscuidade, porque eu ainda quero fazer umas outras lives aqui no futuro também, Gui, mostrando que o pecado da fornicação, do adultério, da promiscuidade vai colocar muitas almas na região dos mortos e na região onde estão os anjos caídos hoje, que nós vimos nas outras lives. Esse é o pecado dos anjos caídos, a fornicação. E a Bíblia está cheia de ameaças e promessas. Promessas não, na verdade, juízos, né? No Antigo Testamento e no Novo, falando que quem peca como eles pecaram vai para o mesmo lugar deles, sendo crente ou não. A questão aqui é disciplina. Porque nós vamos ver que o rico era alguém salvo, mas que estava ali em tormento por causa da forma como viveu. Então, primeiro ponto. O rico era alguém especial da classe sacerdotal que entendia que deveria fazer bom uso do dinheiro. E conhecia muito bem. Qual que era o uso do dinheiro, de acordo com Deuteronômio 13 a 17? Você pode ler, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17. Vai estar tudo explicadinho lá. Ele tinha que cuidar dos pobres e do desvalido. Ele sabia disso, porque ele era alguém sacerdote. E aí o que ele fez? Todavia ele começou a acumular para si. O que ele fazia? Ele se banqueteava. Dava esplêndidos banquetes. Usava seu dinheiro apenas para si mesmo. Ora, qual que é o problema disso? Jazia na porta dele um mendigo chamado Lázaro. Outra coisa que vai ficar claro aqui para os irmãos. Deus colocou um mendigo lá. Colocaram, é que colocaram lá um mendigo chamado Lázaro. Parece que foi Deus que colocou o mendigo lá para dar chance. Deus colocou o mendigo para dar chance dele ser um sacerdote de verdade. Porque é aqui que entra a questão, viu? A bênção do Novo Testamento não está limitada a riquezas materiais. A Bíblia diz em Provérbios que o Senhor fez o pobre e o rico e eles se encontram. Um e um outro fez o Senhor. E a Bíblia fala que Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos em fé. Tiago 2, versículo 8, se eu não me engano. 8 a 7. Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos em fé. Então, por que Deus fez um rico e um pobre? Porque a questão é o seguinte, queridos.
Deus fez o rico para que ele pudesse exercer misericórdia com o pobre. É só para isso que Deus dá dinheiro para algumas pessoas. O problema é que nós somos tão malignos, avarentos, egoístas, que nós achamos assim, o dinheiro é meu, foi o meu suor que conquistou, eu tenho meu direito. Entendeu? Porque eu tenho. Eu o quê, rapaz? Se Deus não te tivesse força, não te desse o ar para você respirar toda manhã, não fizesse a terra frutificar, para te dar campo para você arar e trabalhar, você não teria nada. O que é que tens que não tens recebido? Certo? Deus te deu, se ele te fez rico, é para um propósito. Então, o rico existe para exercer misericórdia. O pobre, que tem dificuldade, de acordo com Tiago, existe para ser rico em fé. Porque o pobre vai depender de Deus na sua lida de sofrimento. Ele vai ensinar o rico a ter fé. E o rico vai ensinar o pobre que é ter misericórdia. Olha que coisa linda. Cada um dos grupos vai mostrar um dos atributos de Deus. Fidelidade, fé ou misericórdia. E no reino de Deus não haverão nem ricos nem pobres. Nem rico nem pobre. E aí o que acontece? Para que isso é assim, queridos? Para que isso é desse jeito? Deus, aliás, eu vou adiantar uma outra coisa, que o Novo Testamento só permite você ter dinheiro sobre 2 possibilidades. Do resto é pecado, você sabia disso? Você ser rico com qualquer outro motivo é pecado, de acordo com Jesus. Porque tem uma ordem do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6. Não acumuleis para vós outros tesouro. A ordem é clara, não acumule. Se Jesus mandou não acumular e você está acumulando, você está fazendo o contrário do que ele disse. E se você faz o contrário do que ele disse, você pecou. Entendeu? Tem muito crente achando que é vitória, é sabor de mel, é dinheiro, é Deus vai me dar do bom e do melhor, sou cabeça e sou cauda. Isso tudo é para Israel, meus queridos. Deus não fez pacto da riqueza para ninguém no Novo Testamento. As bênçãos da igreja são espirituais. Agora, o que acontece? Se Deus, todavia, fez um irmão, permitiu que ele fosse rico, às vezes Deus permite. Os ricos da presente era, como diz Paulo. Mas para que é? Não é para você ter uma herança aqui, não. A Bíblia diz bem claro em Mateus 6, não ajunteis para vós outros. Aí você pode falar, então não pode ser rico? Pode, se você não for rico para você. Porque esse negócio assim, então não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Não, na verdade, se você tem ganhado recursos, que você possa aplicar tudo no reino de Deus, né? Então, o que acontece? Se você é rico, Deus está enriquecendo você para você poder abençoar outros. Para você socorrer quem precisa. Então, a Bíblia só permite o seguinte, o cristão ter dinheiro. Né? Como diz nosso irmão Gouveia. Ou é para ele vender tudo e dar aos pobres, como Jesus falou para o jovem. Mandamento claro do Senhor para o jovem. Isso aí é para quem quer ser perfeito. É para quem quer entrar na recompensa do reino de Jesus, quando ele vier em glória, entrar com porta escancarada. Perfeito. Queres ser perfeito? Perfeito ali não é perfeição sem pecado. No grego a palavra é teleios, maduro, completo. Você quer ser completo, não faltar nada. Vende tudo, dá aos pobres, fica sem nada e siga-me só pela fé. Então terás um tesouro no céu. Tá vendo só? Tem a ver com recompensa isso aí. Agora, outro motivo que o Senhor permite a pessoa ter dinheiro. Para socorrer quem precisa. Timóteo, Paulo fala assim, exorta os ricos da presente era que sejam generosos, não confiem nas riquezas. E Efésios 4 também, Paulo diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para acumular para si. Ele diz, para ter com que socorrer quem precisa. Isso aqui não é comunismo não, viu gente? Não estou ensinando aqui que tudo é de todos. Não, a Bíblia respeita o seu direito, a sua propriedade. Mas a sua propriedade é para a glória de Deus. E não quer dizer que você tem que quem precisa. E não quer dizer que você tem que comer arroz com farinha e vestir uma roupa rasgada. Não, você pode vestir, você pode comer bem, você pode vestir bem. Desde que você seja tem que ser um bom administrador. Generoso, entendendo que os seus recursos eles vêm pro reino. Exatamente. Entendeu? Então, o boi, ele... Né, o boi que... Como é que fala? Não amordace a boca do boi que debulha o trigo. Então, claro, você pode ter coisas boas, né? Então, beleza. Só que o problema, Henrique, é acumular. Como é que você vai entrar no reino com um monte de coisa nas costas? Acumulado. Né? Então, você pode ter, desde que você seja generoso com quem precisa. E Deus contabiliza isso para o galardão que Jesus vai trazer aos seus santos. A Bíblia fala até de um crédito, de uma conta que cresce no céu, de crédito diante de Deus pelas boas obras que você realiza. Não para salvação.
certo? Mas por amor ao Senhor Jesus, porque ele merece. E para o reino que ele vem com galardão nos dá. Entendeu, queridos? Agora, isso é o assunto do dinheiro. Isso não é comunismo, porque a Bíblia também ordena, quem não trabalha também não coma, certo? Não é para ajudar quem não precisa, quem fica invadindo propriedade, não é nada disso aí não, entendeu? A Bíblia respeita a propriedade privada, mas ela fala que a propriedade privada tem que ser administrada para a glória de Deus e para socorrer quem genuinamente precisa. Isso é uma escolha individual. Até o próprio Deus escolhe, deixa o cara escolher, né? Se ele quer escolher. Se ele não quiser isso... Né? Que nem Jesus vai dizer, se aquele que ganhar a sua vida nesse mundo... vai perder no outro. Aquele que perder nesse mundo... Então você está vendo? Por isso que o conceito de riqueza na Bíblia tem a ver com justa distribuição. O comunismo fala, nada é de ninguém, tudo é de todos. Está errado. O capitalismo fala, o que eu tenho é meu, e se o que eu puder, o que é seu também será meu. Entendeu? Se eu puder, o que é seu também. O capitalismo fala, o que eu tenho é meu. E se eu puder, o que você tem vai ser meu também. O comunismo fala, nada é de ninguém. A Bíblia fala, não. Algo é de alguém. Mas é de alguém para ajudar quem não tem. Quem genuinamente não tem. Administrado. Para o bem, pelo amor do próximo e para a glória de Deus. Tá bom, queridos? É isso que a Bíblia ensina. Então, mas o rico sabia disso e não fez isso. Aí o que acontece? O Lázaro está lá, na porta dele, morrendo. Né? Mendigo chamado Lázaro. Outra coisa que eu queria só tomar nota aqui. Parábola não cita nome de gente. Isso. Certo? Isso é uma regra também se você estuda parábola. Não existe uma parábola na Bíblia que cita nome de gente. Aqui é citado o nome de Lázaro, é citado o nome de Abraão. Parábola não cita nome de pessoas. E muito provavelmente o Senhor omitiu o nome do rico, porque sendo uma história real e não uma parábola, talvez seus parentes viessem a conhecer essa história. E ficariam descobrir onde ele está. Triste com a situação do rico. Então o Senhor, querendo poupar a história da igreja latina, chama esse rico de Davis. Mas é porque a palavra Davis em latim significa rico, afortunado. Mas não é o nome dele mesmo, tá? Então se você tiver uma tradução latina, uma tradução vulgata aí que coloca Davis aqui, mas não tem nada a ver, né? Outros livros históricos, quando vão falar dessa palavra, falam do Davis. Mas não tem nada a ver. O rico foi preservado o nome dele. Jesus guardou de ser preservado. Peraí, vamos ser abertos. Só essa pergunta dela vai somar aqui da irmã Magna. Vamos ser disciplinados pelos nossos pecados depois de abertos os nossos olhos? Exatamente o que a gente vai ver aqui agora. É isso aí. Porque esse sacerdote, ele tinha os olhos abertos. E mesmo assim, ele vivia em pecado. E ele era um sacerdote pertencente ao povo de Deus, da casa de Israel, salvo. Certo? Porque nós vamos ver também que ele estava salvo. Salvo eternamente da condenação do lago de fogo. Mas no além-vida ele caiu em disciplina. Isso aqui não é purgatório. Deixa eu só adiantar uma coisa para você, tá? Que eu sei que pode surgir isso na sua cabeça aí. É muita coisa para falar numa live, então eu tenho que já falar aqui. Purgatório, nós entendemos como um erro, né? Para os irmãos que são católicos aí, eu respeito você ser católico, mas nós entendemos como um erro porque a doutrina do purgatório diz que você está sendo salvo pela purgação dos seus pecados mediante sofrimento. Ninguém é salvo pelo próprio sofrimento. Todos somos eternamente salvos unicamente pela obra expiatória do Senhor Jesus. Só Jesus salva. Sofrimento e obra humana nenhuma salva. Nem nessa vida, nem na outra. Agora, depois de salvos, de justificados, se a sua santificação não estiver completa, Deus pode usar sofrimentos para completar a sua santificação, nessa vida e na outra. A prova disso é que Hebreus 12 fala que o Senhor disciplina todo filho que recebe, disciplina com castigo, para nos tornar participantes não da salvação eterna, mas da sua santidade. Entendeu? Então aqui está falando de alguém que já é salvo, porque tinha esperança no Messias, como todo profeta e homem do Antigo Testamento foi salvo desse jeito, crendo no Messias que viria, oferecendo sacrifício lá no altar, querendo dizer, um dia o verdadeiro sacrifício virá e sangrará por mim, e eu sou salvo nessa base, nessa fé, entendeu? Ele era alguém salvo, mas que não tinha santidade. O que é santidade? É o caráter de Deus formado na pessoa. Ele não vivia com o amor e a misericórdia de Deus.
Faltou santificação. Então, se faltou, vai ser completado no além-vida. Isso aqui não é purgatório. Purgatório católico só erra quando ele diz que você está sendo salvo eternamente pelo purgar. Isso não é verdade. Você é salvo pela obra de Cristo. Mas uma vez eternamente salvos, unicamente pela obra de Cristo, a santificação, sim, pode ser completada mediante sofrimentos que amolecem a nossa alma e o nosso ego para permitir que Deus trabalhe em nós a santidade que Ele quer. Pode surgir perguntas às vezes, mas beleza, mas como assim no além-vida? Então, vamos continuar lá, aqui na parábola, porque a gente tem que ver o que Jesus disse. O que Jesus falou. Não o que nós achamos. Olha só. Aí havia lá o Lázaro com chagas lançado à porta do rico, né? E desejava ser saciado com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lhe lamber as chagas. Era a única companhia que ele tinha. E aconteceu que morreu o mendigo. E ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Você falou isso? Exato. E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Que coisa linda. Gui, eu não sei se a gente pode... Olha, isso aqui é impressionante. E até o irmão Lang que fala disso nesse livrinho aqui. Existem muitas coisas nessa vida que parecem injustas. Numa vida onde bem e mal chegam para todos, chega para quem é justo, para quem não é. Por que o justo, a pessoa que está tentando fazer o bem, sofre tanto? Que nesses dias eu estava vendo um documentário falando de um personagem aí do secular, e esse personagem é um homem muito mau na política, na economia mundial. E aí ele já está com quase 90 anos, né? E uma pessoa colocou assim no comentário embaixo do documentário: por que um demônio desse, um ser maléfico desse, vive tanto, enquanto tantas pessoas boas morrem mais cedo? Aqui Jesus começa a abrir um pouquinho. Não abre tudo não, viu? Não abre tudo não, porque só Ele é Deus e Ele deseja que nós não tenhamos além dele outra resposta. Isso é que a Bíblia fala: no dia do bem goza o bem, no dia do mal medita, porque Deus permitiu tanto o dia bom como o dia mal, para que o homem não encontre além de Deus uma outra resposta. Mas de vez em quando, por misericórdia, Ele abre um pouquinho a cortina. E nós começamos a ver que as coisas que parecem injustas, quando olhadas só até aqui, não são. Do outro lado, as coisas mudam. A foice giratória da morte, como diz nosso irmão Lang, passa. E aquilo que era alto vai para baixo. E aquilo que estava embaixo, muitas vezes, vai estar em cima. Seria injusto, sim, se sofrimentos viessem de forma inexplicável e a nossa vida acabasse nessa vidinha de no máximo 80 anos. Aí não compensaria viver mesmo. Mas é que nós não chegamos ao fim da história. Quando a vida acaba aqui, ela não acaba do outro lado. Do outro lado, muitas coisas são de verdade explicadas e são de verdade pesadas e equalizadas na balança, de forma justa. Coisas que não serão explicadas aqui, do outro lado são explicadas e justificadas e aplainadas. O rico tinha tudo do bom e do melhor e só fez o que era mal com o seu próprio dinheiro. Só usou para si. O pobre sofreu. Ninguém o socorreu. Só os cães vinham lamber as úlceras. Mas do outro lado, as coisas mudam. E essa é uma história que vem antes até da crucificação, né? Antes da crucificação. Porque o ponto é o seguinte: isso aqui é uma história, muito provavelmente, do período do Antigo Testamento. Tá? Do Antigo Testamento. É importante saber isso para a gente entender uma outra coisa que vai estar ligada com o Geena, da live do Geena que a gente vai falar aqui. Então, ele foi levado. Olha que interessante, irmãos. Ninguém dava nada para ele. O que ele tinha de companhia na terra? Os cães, para lamber as úlceras. Mas quando ele morreu, uma escolta de anjos veio buscá-lo. Muitas vezes, irmãos, vai ter muita surpresa do outro lado. Por isso que Jesus falou que aquilo que é grande diante dos homens é abominável diante de Deus. Você acha, por exemplo, que crianças que são esquecidas no meio de uma guerra como estava acontecendo na Síria? Eu nunca esqueço dessa palavra dessa criancinha. Ela foi resgatada de lá sofrendo com feridas terríveis. E ela falou assim: quando eu morrer, eu vou contar tudo para Deus. Você acha que isso que essa criança falou passou? Eu não sei se ela viveu ou não, se ela morreu. Mas aquilo que é esquecido e pequeno diante dos homens, anjos descem para escoltar por causa
da importância que isso tem para Deus. Geralmente é assim. Coisas que o mundo acha importante, Deus não dá a mínima. E as coisas que o mundo acha que não tem valor. O jornal noticia uma fala de uma criança dessa e realmente já corta para outra matéria. Porque está preocupado com a pontuação, com o Ibope. Está preocupado com quantos telespectadores ele vai conseguir prender. Uma notícia dessa é bom só para dar aquela tristeza, depois joga uma mata alegre e vai prendendo a pessoa na TV. São sem sensibilidade. Vítimas da injustiça. Você acha que o que está acontecendo em Marajó, você acha que o que acontece nos trabalhos escravos de crianças e de homens e mulheres em cemitérios de navios, trabalho escravo nos países totalitários, você acha que Deus esquece isso? O rico não tinha ninguém, só tinha os cachorros. O pobre. O pobre, não tinha ninguém, só os cães. Mas anjos vieram escoltá-lo. Escoltá-lo, porque essa é a melhor tradução. Sabe o que é uma escolta? Uma escolta é a segurança que é enviado para guardar algo muito importante. O pobre foi escoltado pelos anjos, com destino ao mundo dos mortos, ao Hades. Aí o que diz do rico? Só deixa eu fazer um adendo aqui. Tem alguém falando ali que você parece papo espírita. Não, espírita é uma doutrina que não tem nada a ver com o que a gente está dizendo. A gente está falando sobre as escrituras. Né? Eu sei que os irmãos podem ter interpretações sobre esse texto, tá tudo bem, a tua interpretação, mas o que a gente está caminhando aqui é o que as escrituras dizem, tá dito. E o que o Antigo Testamento conecta, a realidade do que Jesus trouxe. Tá? Existem muitas coisas na história, como o Dani trouxe, que não dá para se explicar, mas existem algumas coisas que o Senhor deixa disponível para nós, para que haja esperança, mostrando que Ele tem o controle sobre tudo e Ele vai trazer a devida punição e a devida glória, seja para uma criancinha que foi morta em guerra, entendeu? Entendeu? Ou na Síria, como o Dani acabou de falar, ou sendo abusada sexualmente agora e executada, entendeu? Ou por um justo, que é uma vítima da injustiça do pecado, ou por alguém que sabia que... Porque assim, tem a questão, tem pessoas que perecerão sim no inferno, que de maneira consciente praticam o mal, e que de maneira incisiva são filhos do inferno mesmo, filhos do diabo, e amam a injustiça, amam a operação dessas coisas, mas também tem uma leva de pessoas que creem, são filhos de Deus, e que creem, pegam o sangue de Jesus, o que Ele fez por si, e vivem de qualquer maneira. Vivem de qualquer jeito, entendeu? Não tem temor do Senhor, não querem viver uma vida para a glória de Deus, não querem engajar naquilo que Ele está fazendo, não tem pureza, não tem nesse sentido do Evangelho, e haverá uma justa punição por isso. Uma vez salvo para sempre. Ok, salvação, mas o Senhor visitará as obras dos homens. Jesus disse isso, sejam obras boas, serão visitadas, sejam obras más, serão visitadas. Não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com purgatório. Nós estamos caminhando nas escrituras com vocês, e eu peço que vocês acompanhem nas escrituras, mesmo que seja para pôr à prova ao seu entendimento. Tá mesmo bom, também porque, depois nós vamos ver aqui a hora que chegar no final, que isso aqui dá um golpe terrível na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita fala que você vai e depois reencarna. Que você volta de lá, que você tem contato com os mortos pela mediunidade. Aqui, quando o rico pede para Lázaro voltar à sua casa, Abraão fala assim, eles não acreditariam, se não acreditam em Moisés e nos profetas, não acreditariam nem que alguém ressuscitasse. Ou seja, Abraão está dizendo que o único jeito de um morto voltar a ter contato com os vivos aqui é por ressurreição. Não existe reencarnação. E a mediunidade... Respeito aqui quem foi espírita, mas ela é contra a palavra de Deus. É abominável. Certo? É abominável ao Senhor. É abominação. Todo o Antigo Testamento a proíbe, e o Novo Testamento valida isso. Entendeu? Então, irmãos, nós não estamos falando de espiritismo. Nós estamos falando do que acontece no além-vida de acordo com Jesus, com o que Ele falou. E o que Ele falou é a verdade. Não é o que a gente acha. Não é o que nós achamos, não é o que o Allan Kardec disse, não é o que o Testemunho de Jeová falou, não é o que o Adventista disse, não é o que a doutrina católica do purgatório fala, não, o que a Bíblia
A palavra que Jesus, ressuscitado dos mortos, acreditou. E nem o que você ouviu. Às vezes o que eu ouvi é verdade. Às vezes o que você ouviu também não é verdade. A questão é o que está escrito. O que ele disse. É isso que importa. Mas nós vamos avançando um pouquinho mais. Vamos que o texto vai se explicar, né? Então vamos lá. Aí morreu, foi escoltado pelos anjos e levado ao seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão é uma colocação hebraísta para se referir ao paraíso onde está Abraão com os justos. Tá? Então o Lázaro foi levado para lá, para o seio de Abraão. O seio de Abraão, que fica na região dos justos no Sheol. Por isso que nós vimos nas outras lives que esse paraíso, que é também onde Jesus levou o ladrão, é o mesmo paraíso. No seio de Abraão, fica no mundo dos mortos, no centro da terra, no coração da terra, no Sheol. Lembra-se do quadro das primeiras lives, tá bom? E aí depois, morreu também o rico e foi sepultado. Que coisa, né? O rico tinha pompa, talvez até morreu com pompa, foi sepultado com pompa, mas foi só sepultado. Não é dito que os anjos vieram com honra escoltá-lo. Ainda que ele pudesse ser alguém salvo. Certo? Então, ela está perguntando do dízimo aí. Depois nós vamos responder sobre o dízimo, queridos. Não dá para falar. Na live do dinheiro nós vamos falar de dízimo, tá? Dízimo e ofertas. Vamos ver o que é bíblico e o que não é. Tá? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Então aí ele foi levado. E aí, o que acontece? E no Hades, e alçando seus olhos no Hades, lembra Hades, Sheol, mundo dos mortos, no centro da terra, lá dentro do Hades, o rico alçou seus olhos, estando em tormentos. Por quê? Porque no Hades existe o paraíso, existe a região do tormento e existe um abismo entre eles. Eu não sei se dá pra pegar o quadro, Gui, dá? Ele tá aqui? Só pra mostrar. Ainda tá aqui, eu não sei onde tá. Só pra mostrar pros irmãos. Aqui, tudo tá acontecendo no centro da Terra. O Hades é o mundo dos mortos, é o equivalente a Sheol do hebraico. Né? E aí o que acontece? Então vamos olhar aqui de novo, ó, no desenho aqui. Ó. O rico... Erguei pros irmãos do YouTube. Isso. O rico morreu e veio para a região de tormento, aqui, ó, no escuro, aqui, onde tem fogo e treva, no centro da terra. O Lázaro morreu e veio para o paraíso, no seio de Abraão, aqui onde estão os justos. E entre eles, pelo que Lucas 16 descreve, havia um abismo, que é chamado de Tártaro na Bíblia, que a gente já gastou 2 lives para falar do Tártaro. O Tártaro está aqui, ó, é o poço sem fundo do abismo. Mas tudo está no centro da terra. Por que a Bíblia fala e alçando os olhos? Porque o rico estava aqui. Essa região é mais baixa que essa, aqui tem um penhasco, entendeu? E aqui fica mais baixo. Então ele está nesse tormento e ele olha e vê ao longe Abraão com Lázaro no seu seio. E eles dialogam, outra coisa que é história, porque é uma história, não é parábola. Eu desafio qualquer um a falar que isso aqui é parábola, mostrar onde está escrito parábola aqui. É história. A história está dizendo como mostra história... outra parábola citando nomes. E mostra uma outra parábola que cita nome. Mostra para mim, qual é a parábola que citou nome na Bíblia? A história do rico e Lázaro está dizendo que Abraão e Lázaro e o rico conversavam. Eles estão conscientes do outro lado, têm lembranças dessa terra e estão totalmente vivos e conversam, só não podem passar um para o lado do outro. Como a gente viu, então já derruba o sono da alma. Que já derruba a doutrina do sono da alma. Ah, mas lá nos Salmos, em Eclesiastes, está escrito que os mortos não sabem de nada. Não sabe do que está acontecendo aqui. Claro, eles estão no mundo dos mortos, como é que eles vão saber? Agora, nunca é dito que eles estão inconscientes. Lá no Sheol. Diz que quando descem ao Sheol, ficam sem saber do que está acontecendo aqui na Terra. Mas não diz que eles não têm consciência. Então, essa figura ali, claro, que não é exatamente assim, mas a irmã fez de um... Digo em proporção, né? Daquele jeito, só que a distância pode ser maior, tudo, né? É uma figura ali no desenho, né? Isso. Mas exatamente o plano de fundo da história que a gente tá lendo. Né? Então, o rico tá num lugar, o Lázaro em outro. Isso mesmo. E aí eles conversam. E o rico olha, porque ele tá num lugar mais baixo. E ele vê lá na região com a visão que ele consegue ver, ele vê para além do abismo, do outro lado, ele vê Abraão e Lázaro no seu seio. Certo? Isso é o que está acontecendo aqui, pela história que Jesus está contando. Agora outra coisa. Outras pérolas que tem aqui, que o Senhor mostra, né, abrindo essa cortina para nós.
E alçando, tá vendo? Então ele alça por quê? Porque ele tem que erguer. Qual versículo você tá? No versículo 23. Ah, tá. E alçando, olhou para cima. Então, outra coisa, já descreve que o paraíso está num lugar mais alto e esse lugar de tormento num lugar mais baixo, com o abismo separando os dois. Certo? E aí fala que ele, alçando os olhos, viu, estando em tormentos, vê a Abraão à distância e Lázaro em seu regaço, no seu seio. E gritando. Por que gritando? Porque é longe, irmãos. Tem um abismo que divide. Tá vendo? Não tá pertinho um do outro assim, não. Tem uma distância. O paraíso um pouco mais alto. O tormento, que em Provérbios é chamado de Abadom. Região de destruição. Provérbios 15, Provérbios 16. Tem várias citações no hebraico que chama esse lugar que o rico tá de Abadom. Lugar de destruição. Lugar de fogo e destruição. Então, aí ele olha a distância e vê. E grita, Pai Abraão! No meio do tormento. Pai Abraão, tem misericórdia de mim! Olha que interessante. Como é que Abraão vai responder para ele? Ele continua pedindo. E envia Lázaro para que molhe a ponta de seu dedo na água e refresque a minha língua. Outra coisa, irmãos. De uma maneira que a gente não consegue explicar. A alma e o espírito do indivíduo, quando ele parte, ele tem uma fisiologia espiritual. Na forma de um corpo, que inclusive tem uma forma de língua, tem sede. Os sentimentos que você tem no seu corpo, eles não são eliminados na morte, eles são aguçados. Você não vira um Gasparzinho. Você não vira um Gasparzinho. Tipo, é só uma fumaça, só uma fumaça. Você tem o corpo, é como se fosse o seu corpo, só que Isso, espiritual. Exatamente. É uma fisiologia espiritual, do espírito e da alma, com todos os órgãos, com tudo. E aqui no caso, por exemplo, tá falando até de água e fogo nesse lugar. Tudo lá, porque é espiritual, mas não é gaspariano, entendeu? Gasparesco. É tangível. Certo? E é mais do que aqui. É mais do que aqui. Porque lá tá tudo mais escancarado, mais aberto. A realidade espiritual é mais presente. E aí ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescá-lo no tormento, né? Porque ele está atormentado na chama. Aí o versículo 25 fala, porém Abraão disse, filho, agora olha que interessante. Ele chamou Abraão de pai. Abraão chamou ele de filho. Se ele fosse um incrédulo, que não tem nada a ver com Deus, que está condenado, Abraão chamaria ele de filho? Ele teria essa intimidade com Abraão, chamando Abraão de pai, e ainda esperando ter misericórdia. Olha, para quem aqui é calvinista ou reformado e estuda as doutrinas da graça, como são assim chamadas, né? Eu acho que a graça é muito além dessas doutrinas aí, mas o pessoal chama de doutrinas da graça. Vamos lá então. Você sabe muito bem, assim também os católicos sabem. Nisso aqui, protestantes e católicos concordam. Que uma alma danada ao inferno, a condenação eterna, ela está condenada, ela não tem mais nenhuma visitação benéfica do Espírito Santo. Certo? E de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 4, leia lá depois, Romanos 2, 4, é a bondade de Deus que conduz o coração do homem ao arrependimento. Então, para qualquer homem conseguir se arrepender, e ter sentimento de dor, de tristeza pelo pecado, de clamar por misericórdia, tanto por ele como pelos outros, como a gente vai ver que o rico faz aqui, o Espírito Santo tem que tirar a misericórdia do ser de Deus e colocar no coração dele. O Espírito Santo, que é o instrumento da salvação de Deus, é Deus, mas é aquele que instrumentaliza a salvação, ele coloca a misericórdia de Deus no coração das pessoas para que elas sejam capazes de se arrepender do pecado. Sabe essa dor que você tem quando você peca? Isso não começou em você. Nós somos tão imprestáveis no que tange a nós por causa do pecado que nem se arrepender a gente consegue por nós mesmos. Portanto, eu queria dizer para você, quando você tem uma repulsa ao pecado e quando você chora porque você pecou, já é um sinal de que o Espírito Santo não desistiu de você. É um fruto dele, né? É um fruto dele. Quer seja por você, quer seja pelo próximo. É o Espírito que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Deus está insistindo com essa alma ainda. Isso é o que diz Romanos 2,4. Ninguém consegue se arrepender sem a atuação do Espírito Santo. Os que estiverem no inferno, quando estiverem condenados lá, vão estar lá sofrendo e gostando de estarem ausentes de Deus. Isso é terrível, mas existe esse caso. É igual o diabo. Atormentado e atormentando, mas nunca pensa em se arrepender.
Porque o arrependimento não nasce na criatura caída, nasce em Deus. Deus coloca arrependimento no coração. Por isso que Atos 10 fala que Deus concedeu aos gentios o arrependimento. É Deus que concede, queridos. Agora o rico está aqui, lá no tormento, chamando Abraão de pai, com essa intimidade toda. Abraão não diz assim, não, você não é meu filho, não. Abraão fala, filho. Você já parou para pensar nisso, querido? Abraão chama ele de filho e ele chama Abraão de pai. E aí ele fala assim, tem misericórdia de mim. Esse pedido de misericórdia de quem não está contente com aquela situação, você acha que pode nascer na alma que já está condenada ao inferno? Não pode. Primeiro, então isso aqui não é o inferno, é o Hades, tá? Não está falando de inferno aqui, é região de tormento do Hades. O rico chama Abraão de pai, e de acordo com Romanos 4, você pode ler Romanos capítulo 4, não vamos ler lá por causa do tempo, mas lá diz que os que têm a fé de Abraão é que são filhos de Abraão. Na realidade espiritual, Abraão nunca chamaria esse rico de filho se ele também não tivesse a fé de Abraão. Abraão jamais falaria filho a um clamor dele falando pai. Não, a grande questão é que Jesus está contando, não é ninguém mais. E é Jesus que está dizendo que isso aconteceu. Jesus está dizendo que isso aconteceu. Isso mesmo, Gui. Ele está contando isso como um fato real. Então o rico é filho de Abraão, porque tem a fé de Abraão. O Abraão reconhece que ele é filho. E o rico está pedindo misericórdia. Primeiro para si. Ninguém pode pedir misericórdia para si se o Espírito Santo não tocar esse coração antes. Então o rico não está perdido, amados. Certo? Com base nas doutrinas da graça. Tá? Você que é calvinista. Ou com a teologia cristã tradicional católica. Esse rico não estava num estado de condenação. Entendeu? Ele não cometeu aquele pecado imperdoável. A graça ainda está atuando porque ele está pedindo misericórdia. Só o Espírito Santo pode produzir isso no coração. Outra coisa, ele não pede misericórdia só para si, Gui. Ele pede para os seus. Ele pede lembrando com amor dos seus que estão aqui. Você acha que um homem que está no lago de fogo sem a graça do Espírito Santo vai lembrar de alguém com amor? Vai lembrar de si pedindo misericórdia? Vai pedir misericórdia pelos outros? Misericórdia por nós e pelos outros só pode ser produzido se o coração for visitado pelo Espírito Santo. Romanos 2,4, leia aí. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Ó, quem tá aí, só uma pausa, pô. Então, só você pode... tá cozinhando, mexendo na sua casa lá, velho. Ah, é? É. Olha o Thales aí, Thales, beleza? Tudo bem? Só pode haver arrependimento se houver visitação do Espírito Santo. E aí... Abraão chama ele de filho. Então vamos lá, esse rico era alguém salvo. Mas o que um salvo está fazendo na região do tormento? Sabe por quê, queridos? Outra coisa, vamos ver o motivo que Abraão dá porque o rico está ali. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta de seu dedo na água e me refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Porém Abraão disse, filho, recorda-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro do mesmo modo males, mas agora ele é consolado aqui e tu é atormentado. Abraão não diz assim, você está aí porque você está condenado no inferno, porque aquilo ali nem era o inferno, certo? O inferno é a Geena, e o Hades vai ser lançado na Geena, está escrito em Apocalipse 20, então não é a mesma coisa. Então Abraão não fala assim, você está aí porque você não creu em Jesus, você está aí porque você está condenado. O tanto de protestante, crente, que lê essa história aqui, falando que é parábola, falando que o rico está condenado. Aonde que está escrito que o rico está condenado, meu Deus? Se condenação, a pessoa para ser condenada tem que não crer em Jesus, ela não tem que ter esperança no Messias. E esse não era o caso do rico. O rico era sacerdote, que estudava a Escritura, que lia a Escritura, que cria nas promessas de Deus. Ele estava aqui atormentado, Abraão está dizendo, porque ele viveu de uma forma errada com o dinheiro. Você, quando estava em vida, tinha bens. Ou seja, Abraão está fazendo ele recordar de como ele viveu com o dinheiro dele. E Lázaro só tinha males. O que faz que Lázaro receba consolo é que ele só teve desgraça na vida. E você só teve o do bom e do melhor. Mas você não amou. Você viveu de forma injusta as suas obras. Porque para Deus, acumular dinheiro sem socorrer quem precisa é injustiça.
Porque Deus, em relação ao dinheiro, diz que só é justo se tiver justa distribuição de acordo com a necessidade. Por isso que o Salmo diz, Salmo, não lembro se é o 108, 109, fala, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Tem a ver com justa distribuição. Por isso que quando Deus foi dar a terra de Canaã para o povo, a tribo que era maior recebeu uma terra maior, porque precisa. A tribo que é menor recebe um quinhão menor. Quanta injustiça, então, você acha que tem na natureza do dinheiro hoje? Equidade, né? Acho que chama. É equidade, a justa distribuição, por igual, por necessidade. Quando você vê um deputado ganhando lá seus, 35 mil, fora os benefícios e desconto que tem de tudo, e um pai de família tendo que cuidar de 3 filhos ganhando um salário. Quem precisa mais? A questão é necessidade, quem precisa mais? Por isso, Jesus fala que o mamão é iníquo. Não é porque o mamão é mal adquirido, não. Existem leis que falam do dinheiro e que fazem leis, por exemplo, como na nossa Constituição e todas do mundo, com relação ao dinheiro, que privilegiam com o dinheiro quem não precisa. Isso para Deus é iniquidade. Isso é contrário à equidade, é iníquo. Tanto que Zaqueu, quando foi visitado pelo Senhor, mesmo não sendo um sacerdote, ele teve um choque. Exatamente. E o fruto dele já foi o arrependimento em relação à gestão ao dinheiro. Exatamente. Mostrando que a má gestão do dinheiro é um pecado. É um pecado. Então você vê, agora eu e você vamos mudar o sistema do mundo com relação ao dinheiro? Não. Mas eu e você devemos usar de maneira correta o dinheiro que o mundo, até com base na lei, usa de forma incorreta. Porque tem leis, constitucionalmente, que dizem que o deputado tem que ganhar 35 mil, quase 40 mil. E o pai de família tem que ganhar um salário. E se o deputado só ganhasse 40 mil, só que dele vende o voto dele que vale mais 1 milhão por voto. É. Então, gente, você tá entendendo? Por isso que Jesus falou, do mamão iníquo, granjeai amigos. Ou seja, você tem que usar de maneira justa, de equidade, o dinheiro que tem uma natureza de uso injusto. O dinheiro é injusto na forma como ele é colocado no mundo. Mas nós temos que usar de forma a equidade. O rico não fez isso. Ô, Dano, é só uma adendo aqui. Os irmãos que conhecem mais esse texto de Lucas 16 é interessante porque a história que o senhor conta antes é do administrador infiel. E ele elogia o administrador infiel por usar bem as riquezas desse mundo para ganhar amigos. Aí ele aconselha aos justos, aos filhos da luz, a usar as riquezas desse mundo também para ganhar pessoas. Para ajudar pessoas. Entendeu? Para que essas pessoas glorifiquem a Deus e sejam conectadas com Deus por meio do Evangelho. Tá? Só que daí é interessante que logo em seguida ele traz uma outra história dizendo assim, ó, beleza, aquele cara eu elogio por quê? Pela astúcia dele, porque ele usou para seu próprio favorecimento. Isso. Na terra, mas ele não vê os céus. Então, vocês veem a realidade de um reino vindouro. Isso. Se vocês veem a realidade de um reino vindouro, então vocês têm que entesourar também para onde vocês sabem, pela lógica, pelo que eu tenho ensinado, que lá se devem tesourar. Ponto. Sim. E depois ele começa a contar essa história, tá? Trazendo para nós que é interessante que ele traz a história de uma maneira... É isso que você tá falando, é verdade. Eu ia deixar isso para a próxima live, mas você adiantou. Não, tá tudo certo. Que existe um paralelo entre a história a parábola, lá é parábola, tá? Lá tá escrito que é parábola. A parábola do administrador infiel e a história do rico e Lázaro. Existe um paralelo e um contraste aí. Porque qual foi o problema lá do administrador? Né? Ele era iníquo, mas ele foi precavido, ele foi prudente para se preparar para o futuro. Certo? O Senhor não elogia a trapaça dele. O Senhor elogia a prudência dele. Isso. Mas ele não vai deixar... Tipo, a quem age daquele jeito não vai deixar de ser penalizado. E o Senhor já, na próxima história, já esclarece Por isso que o Senhor está mostrando que ele está elogiando a prudência. Agora aqui Jesus está falando o seguinte... Esse rico aqui fez o contrário, ele não se preparou para o futuro, quando ele deixasse a casa do seu mordomado, quando ele saísse desse corpo. Aquele administrador se preparou porque ele ia ser mandado embora, ele falou, para que me recebam em suas casas, eu vou fazer amizade. Quando eu for mandado embora, eu estou bem feito. Meu futuro está garantido, entendeu? Porque eu vou ser tirado dessa casa que eu administro. O rico também ia ser tirado da casa que ele administra. Qual é a casa que ele administra? A vida dele. Ele também vai ser demitido. Ele também vai ser tirado dessa vida. Só que será que quando ele chegar do outro lado, ele granjeou amigos para recebê-lo? Ele chegou do outro lado e clamou por Abraão e por Lázaro, mas ele não tinha feito amigo nenhum. Diferente da parábola, o da história não fez amigo nenhum.
Então Jesus está falando, porque você estava com gozo e felicidade e usou de forma indevida o dinheiro, você começa a ser atormentado no além-vida. Apesar de salvo, porque ele era salvo, ele teve misericórdia, Abraão chamou ele de filho, ele chamou Abraão de pai. Né? Outra coisa, ele era sacerdote que tinha esperança na vinda do Messias, então ele estava salvo, amados. Só que ele estava sob disciplina no além-vida, por causa da forma errada que ele usou o dinheiro. Existe disciplina de Deus nessa vida sobre seus filhos, existe disciplina de Deus sobre quem já é salvo, por isso não é purgatório. Purgatório está dizendo que você pode ser salvo pelo sofrimento, isso é um erro. Mas existe disciplina de Deus sobre aqueles que são salvos e precisam ser disciplinados para completar a santidade na outra vida, como é mostrado aqui. E existe disciplina de Deus sobre filhos dele na era vindoura. Por isso que Jesus falou que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa era, nem na era vindoura. É um pecado imperdoável, mas quem não blasfema pode ser perdoado ou nessa era ou na vindoura. Tá vendo que a era vindoura, quando Jesus voltar, ainda vai ser um tempo para perdoar coisas? Tem perdão que ficou reservado para a era vindoura, queridos. E tem gente que não vai ser perdoado nem nessa era e nem na vindoura. Entendeu? Agora aqui tá falando de um castigo sobre um filho de Deus, alguém do povo de Deus, sacerdote, que não amou, não usou o dinheiro como Deus queria que ele usasse. Então, do outro lado, ele vai ser punido, não condenado eternamente. Ele está sendo punido. Enquanto o pobre está sendo consolado. Entendeu? Isso que fica como advertência. É interessante, irmã, é difícil pensar que uma pessoa que morreu em pecado, mesmo que seja o pecado de ganância, ainda tenha a chance de redenção. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmã. Mesmo que você seja salvo, você vai morrer... Tem uma questão, se as pessoas salvas praticam pecados. O que a gente está trazendo aqui, que Jesus está trazendo na história, na verdade, é que haverá punição para os pecados praticados mesmo depois de salvo. Você acha que quando você... Agora, não é condenação eterna. Você acha que quando você morrer, você, irmã, que fez essa pergunta, você vai morrer sem pecado nenhum? Você vai ter tratado tudo diante de Deus? Eu garanto para você que todos nós partimos daqui tendo alguma coisa sem resolver. Entendeu? A redenção de Cristo te dá salvação eterna porque ele foi punido por todos os seus pecados no seu lugar. E se algum pecado seu tira a sua salvação, então pra que Jesus morreu na cruz? Então, ele estava pagando o quê? O pecado não tira a salvação. E é interessante porque, como a gente está trazendo aqui, a história está trazendo, a grande questão é um pecado consciente. Você tem luz, quando o Senhor te dá luz em algo, e ainda é interessante porque ele está usando até a história de um homem que tinha luz e tinha responsabilidade de ensinar os outros naquilo. Então, assim, é uma clareza. Exato. É a mesma coisa, eu venho aqui para vocês todas as manhãs, eu ensino para vocês que não deve se fornicar, não deve se adulterar, eu adultero. Mas eu já sou salvo, então eu adulterei, eu perdi minha salvação, Dani? Não, só que haverá retribuição. Justa retribuição pela conduta. Exatamente, então entendeu? Isso aí é uma questão de... Isso tem a ver com conduta, recompensa ou disciplina. Não tem a ver com salvação. Salvação é dádiva. É dada pelo crer ou não crer. Não é com salvação que o texto de Lucas está tratando. Ele está tratando com alguém salvo que viveu de forma desordenada. E que por ser filho, Deus disciplina. Porque Hebreus diz que Deus açoita todo filho que é filho de verdade. Olha que interessante, ó. Mas e o ladrão que morreu na cruz, que o Senhor disse que naquele mesmo dia... Só que o ladrão pediu para o reino, né? Jesus não falou que ele ia entrar no reino. Jesus falou, você vai estar no paraíso. Mas o reino não. Porque o ladrão, e outra coisa que a gente vai ver aqui, esse assunto aqui é um assunto de disciplina no tempo do Antigo Testamento. À luz do que está escrito aqui, no tempo do Antigo Testamento, quem morria tendo coisas a resolver, começava a ser disciplinado já no além-vida. Depois que Jesus passa pela cruz, muito provavelmente à luz de Mateus, a gente vai ver isso na live da Geena, os que morrem sem ter tudo resolvido, quando Jesus passou pela cruz, eles vão para o paraíso, presta atenção aqui, eles vão para o paraíso e eles vão ser ressuscitados para o tribunal de Cristo e serão disciplinados durante a era vindoura. Por isso que o ladrão não foi para essa disciplina logo depois que morreu. Ele estava salvo, mas não foi para a disciplina, foi para o paraíso. Porque depois de Jesus, a história que Jesus está falando no passado, é uma história anterior ao Senhor Jesus. Parece que a descida do Senhor Jesus no mundo dos mortos provocou uma mudança no jeito do trato que as coisas eram feitas. Isso fica ainda até como introdução para os irmãos, porque quando a gente for tratar mais sobre reino milenar, essas coisas assim, vai ficar muito mais claro para os irmãos. Entendeu? Porque tem menções do Senhor que ele fala assim, olha, isso aqui, tal, vocês vão
vai ter que pagar cada centavo, vai ter que não sei o quê, né? Isso. E a gente vê isso com mais clareza. Isso mesmo. Então, eu acho que por causa do tempo, Gui, nós vamos encerrar. Tá bom. E depois a gente continua. Onde é que você parou? Eu tô no versículo 25. A gente leu até o 25, do 19 ao 25. Na próxima live a gente vai comentar do 26 até o 31, tá? E vamos entrar nas questões análogas da história real, tá bom? Então essa aqui fica sendo a primeira live de Lucas 16. Vimos que o rico está ali não porque não é salvo, o rico está ali porque está sob disciplina, que no tempo do Antigo Testamento começava já no além-vida, tá bom? Depois que Jesus veio, a disciplina sobre quem partiu daqui devendo alguma coisa vai ser postergada para a era do milênio. Mas todos vão ter que ser disciplinados no que precisar ser disciplinado. No tempo do Antigo Testamento, no além-vida. No tempo depois da vinda de Jesus, na era do milênio. Por isso que o ladrão não vai para a disciplina, ele vai para o paraíso. Ele tem que ser disciplinado também por coisas que ele fez. Só que ele vai para o paraíso e Jesus não promete que ele vai entrar no reino. No reino, não. Muito provavelmente durante o tempo do reino ele vai estar sob disciplina também. E é uma grande questão que, por exemplo, daí tem a questão de galardão do Senhor, de justa recompensa, como o Senhor disse. Cada um será retribuído pelas suas obras. Por aquilo que fez. Mas é essa obra para salvação, Gui? Não. Só que assim, cada um vai ser recompensado segundo as suas obras de justiça e obras de injustiça. Exatamente. Então quem quiser saber mais, esse livro está esgotado, mas a gente consegue tirar algumas cópias para vocês, tá? Quem quiser, aqui está o estudo da história geral, real, histórica, e aqui os princípios análogos, tá? Mas nós vamos continuar na próxima live. Nós vamos ter mais uma live para terminar esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Não sei se vai responder algumas perguntas rapidinho. Vamos. Então rapidinho aqui tem... Uns 2 minutinhos. Opa. Daí Gui recomenda o livro do Reino Futuro de Deus. É o Natan. Paz, Natan. Abraço, meu irmão. Tá recomendado, tá? Você falou. Reino Futuro de Deus, do Robert Gouveia também. Aqui o Wander. Ó o Friend falando aqui. Fala, meus friends. O purgatório também erra em admitir orações aos mortos que estão lá. Exatamente. Também. Isso também não é bíblico. Muito bom. Obrigado, Friend. Eu quero o livro, irmã. Quem quer o livro, manda mensagem pro Dani. Isso. Essa live fica salva no meio do Dani. Vocês seguem o Dani aí, manda pra ele. O que o irmão perguntou aqui, ó? Quem está nos departamentos onde explicou a live, quem está lá consegue se comunicar ou interagir com alguém que está aqui na Terra? Não. Através de sonho, etc? Não. Não, amado? Não. A gente vai ver isso melhor nas próximas lives. Por que não, né? Até a própria história vai responder isso. Né? Só pelo meio da ressurreição. Graça e paz, amados irmãos. Então, eu não devo dizimar hoje? Já é impossível cumprir os princípios. A gente vai falar melhor sobre princípios. A live do dinheiro e do dízimo. Na verdade, você tem que ser fiel aos princípios que você tem até agora, meu irmão. De todo o teu coração, se você faz a Deus, né? E você vai tendo luz e vai agindo, que você vai ver que não é só 10%. O problema não é que, então agora eu tô tranquilo. Então eu não invisto nada no reino. Mas a gente tá falando aqui que você tem... Nós vamos falar que você vai ter que investir tudo. Queria ouvir o entendimento de vocês sobre Mateus 19:9. Eu não lembro o que tá em 19:9. É a questão da história do rico lá, que vendeu tudo, né? É o João Rico? Deixa eu ver se é isso mesmo. Como assim? Eu lembro que 19, acho que é em Lucas, que acho que é. Como assim purgatório? Não tem purgatório, amado. Não tem purgatório. Purgatório é questão... Purgatório é uma heresia. Você tá pedindo pra gente falar sobre purgatório, mas purgatório é uma questão católica. Tá. Não. Ô, irmã Cris. Me manda mensagem no privado, amada irmã. Mateus 19:9 é sobre a questão do divórcio e o adultério. Isso aí nós vamos ter uma live também pra isso, tá? Vamos falar assim. Amém? Então, amados, é isso, tá? Nós agradecemos. Quer orar, Dan, pra encerrar? Vamos sim. Vamos ver que... Desculpa, eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, não. Ninguém colocou emoji vermelho? Os irmãos do YouTube tem que colocar... Opa, boa noite. Depois que estivermos na eternidade, o livre-arbítrio ainda irá existir? Vai existir, mas não do jeito que é esse aqui. Nós vamos falar disso também. Tem muita coisa pra gente falar ainda em outras lives. Né? Amém. Mas amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Pedimos que o Senhor encomende a sua palavra ao coração de cada irmão, de cada pessoa que assistiu a live, de cada pessoa que tem dúvida, que está realmente sedenta, Senhor, de conhecer a tua vontade e conhecer a grandeza da pessoa, da obra do Senhor Jesus, o caráter do nosso Deus, Senhor, e ficar admirada, fascinada com o Senhor. Produza isso no coração de cada um, Senhor. Obrigado pelo Gui, obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor deu aqui para nós juntos.
Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, essas lives para alcançar muitas pessoas, em lugares que nós nem imaginamos. E que o Senhor seja glorificado através da nossa vida e através do tempo que despendemos aqui. No nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nossa intenção com essa live aqui é que Jesus seja glorificado, não só com essa, com todas, né? E que você não seja enganado. Isso. Né? Não se engane. Amém. Uma vez que eu fui salvo, agora posso viver de qualquer maneira. Né? Você terá justa retribuição sobre isso. E as escrituras ensinam isso. Então, na próxima live, a gente continua. Amém. Beijão. Paz, irmãos. Um beijo a cada um. Até a próxima. Quer falar mais alguma coisa, Ricardo?